Semana passada o Camilo me pediu no domingo para eu trazer a palavra. E desde então, há um tempo, eu tenho falado para o Senhor que eu não falaria mais não para Ele quando Ele me pedisse algo. Né? Então, eu falei, não, tudo bem, eu vou, prego. Mas, normalmente, nas outras pregações, eu sempre tinha alguma coisa em mente, alguma palavra que o Senhor já estava ministrando no meu coração há um tempo. E dessa vez eu não tinha nada. Eu não tinha nada, não tinha ideia do que eu ia falar. Nem assim, sabe? Eu falei, Deus, eu vou dar uma olhada nas minhas últimas pregações para ver se eu tiro alguma coisa dali. E nada. Eu falei, amém, Senhor. Eu creio que o Senhor vai colocar e tem que colocar uma palavra no meu coração para eu entregar para a igreja. E segunda-feira eu estava fazendo Daniel dormir e estava lendo a Bíblia. E aí eu comecei a ler Atos, o dia de Pentecostes. E aquilo queimou no meu coração. Eu falei, uau, mas, né, o que eu vou falar sobre Pentecostes? O que o Senhor quer? Né? Eu falei, cara, é dia dos pais, normalmente a gente, né, meio que faz um tema dentro da palavra, num dia especial. Mas o Espírito Santo, né, foi ministrando no meu coração. Eu falei, Deus, eu não quero que nada venha de mim, ou porque eu, né, senti algo, mas confirma no meu coração, confirma no meu espírito se é essa palavra do Senhor. Passou segunda-feira, terça-feira, eu estava cheia de roupa para dobrar, porque roupa é um negócio que, meu Deus, dá e vende, a gente não para, né, nunca de dobrar roupa, guardar roupa e lavar roupa. E eu, normalmente, quando eu estou fazendo meus afazeres de casa, eu costumo ficar com ou um fone, ou ouvindo uma pregação, ou ouvindo uma música. E eu estava no quarto, Daniel dormindo, Arthur na escola, Mateus trabalhando, e eu fiquei lá quieta no quarto, sentada, dobrando as roupas. E, de repente, no Spotify apareceu uma música, que é da Gabriela Rocha, e falava exatamente sobre Pentecostes. Eu falei, uau. E eu fui tomada naquele quarto, no meio daquele monte de roupa, de meia, de body, de tudo, pelo Espírito Santo. E eu comecei a falar em línguas que fazia muito tempo que eu não falava tanto em línguas. Eu não sei se o Mateus ouviu, provavelmente não, estava de fone, trabalhando. E eu falei, amém, Espírito Santo, mas o que falar? O que o Senhor quer falar com a igreja sobre Pentecostes? E eu falei, Senhor, eu não queria que dessa vez eu usasse nenhuma experiência ou alguma base de algum outro pregador. Normalmente, nas minhas pregações, o Senhor me dá um tema, eu vou buscar o tema, e eu ouço e eu vejo algumas palavras para acrescentar na minha palavra. Isso não tem mal, eu não replico a pregação do outro pregador, mas eu pego alguma coisa, ou eu vejo, né, a linha que alguns usaram, pessoas que eu confio e eu acredito que são homens de Deus e mulheres de Deus, para me ajudar a formar a minha palavra. Eu falei, Deus, eu não queria dessa vez usar nada. Queria que o Senhor me enchesse, o Senhor me desse uma palavra. E eu comecei, né, a ouvir, a meditar naquilo, assim, músicas dessa semana e pedindo para o Espírito Santo, me enche, fala comigo. E eu fui preparar a palavra e eu fui procurar o significado de Pentecostes. O que significa Pentecostes? Nós associamos Pentecostes com a descida do Espírito Santo. E Pentecostes não é só a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes. E o que é Pentecostes? Pentecostes em hebraico significa Shavuot, ou significa semanas. Também tem uma tradução que é 50, 5, penta, né? Pentecostes. E ela é uma festa judaica que os judeus, né, comemoram 7 dias pós-Páscoa, ou 50 dias pós a Páscoa. E ela é uma festa conhecida como a Festa das Semanas ou a Festa da Colheita. O que é? Passou a Páscoa. Tudo aquilo nesses 50 dias que foi plantado e deu fruto é oferecido nesse dia de Pentecostes, as primeiras safras, as primeiras colheitas no templo do Senhor. Como
uma gratidão a Deus pela bondade dele, pela fidelidade dele no plantio. Em Deuteronômio 16, 9, eu vou usar NTLH na pregação toda. Fala assim: 7 semanas depois de começarem a colher os cereais, comemorem a festa da colheita, em honra do Senhor, nosso Deus. Ofereçam a Ele o que quiserem, de acordo com as bênçãos que Deus tiver dado a vocês. E na presença de Deus, no lugar que Ele ter escolhido para nele ser adorado, todos deverão festejar e se alegrar. Vocês, os seus filhos, as suas filhas e os seus escravos, e as suas escravas e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem. Em Levíticos 23, 15. Levíticos 23, 15. É uma outra explicação, com mais detalhes. Eu amo Jesus, eu amo Deus, eu amo o Espírito Santo, porque Ele tem detalhes. Eles se importam com os detalhes. Ele nos dá a direção correta para todas as coisas. Se você lê lá, né, o Velho Testamento, principalmente os primeiros livros, eles dão muito detalhes. Quando era para ser formado o templo, vocês vão colocar tantos centímetros assim, centímetros, vírgula, tanto ali, coberto de tal coisa. O Senhor, Ele se importa com os detalhes. E Ele dá a ordem de como fazer essa festa em oferta ao Senhor. Em Levíticos 23, 15 fala assim: contem 7 semanas a partir do dia em que oferecerem ao Senhor o primeiro feixe de trigo que foi colhido. No dia seguinte, isso é, 50 dias depois que oferecerem esse feixe, apresente ao Senhor, a Deus, outra oferta da colheita de cereais. Cada família deverá apresentar 2 pães feitos com a melhor farinha e com fermento. Cada pão deverá pesar 2 quilos. Esses pães são uma oferta a Deus, o Senhor, tirada da melhor parte da colheita de trigo. Junto com os pães, ofereçam 7 carneirinhos de 1 ano, sem defeito, 1 touro novo e 2 carneiros. Esses animais deverão ser apresentados ao Senhor como uma oferta, que vai ser completamente queimada, junto com as ofertas de trigo e de vinho. O cheiro dessa oferta de alimento é agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode para tirar o pecado e 2 carneirinhos de 1 ano como oferta de paz. O sacerdote oferecerá ao Senhor os 2 carneirinhos junto com os pães e com uma oferta especial. Essa é uma oferta sagrada que pertence aos sacerdotes. Nesse dia, ninguém deverá trabalhar, e todos se reunirão para adorar a Deus em todos os lugares onde morarem. Vocês e seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Quando fizerem a colheita de trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiveram sido colhidas. Deixe essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor, Ele dá detalhes de como fazer essa oferta. E Ele fala: obedecerão essa lei para sempre. Os judeus, eles ainda fazem essa adoração, essa oferta ao Senhor 50 dias depois da Páscoa. Normalmente eles fazem uma festa, eles se alimentam a maioria das coisas à base de leite, mas eles ainda continuam fazendo isso. Nós conhecemos a graça do Senhor e a gente entende que após Jesus, né, e nós não somos judeus, nós não precisamos fazer essas ofertas, mas eles ainda continuam fazendo. E Pentecostes era um dia muito especial para eles, porque simbolizava um período de colheita, de plantio e de colheita de sucesso e de gratidão a tudo que o Senhor estava fazendo por eles. Eu queria que vocês eu queria só dar esse contexto antes da gente de fato entrar na palavra. O que é Pentecostes?
O que aconteceu no dia de Pentecostes, que a gente conhece lá em Atos, que foi a descida do Espírito Santo. A primeira manifestação de poder do Espírito Santo sobre a terra após Jesus ter morrido. Era um dia de oferta. Era um dia de adoração pela bondade e graça de Jesus com aquele povo. Em Atos 1, alguns dias antes de comemorar o dia de Pentecostes, Lucas estava relatando ali, sobre o que Jesus estava fazendo com os apóstolos. E no verso 4, Atos 1, 4, diz assim. Atos 1, 4. Um dia, quando estavam com os discípulos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhe dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês, pois de fato, João Batista, batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Sabe, eles não tinham provado ainda o poder do Espírito Santo. Eles sabiam que o Espírito Santo estava ali, mas eles não tinham ainda, visto algo poderoso vindo do Espírito Santo. E esse é o segundo ponto que eu queria pegar. Obediência. Obediência. O que Jesus manda eles fazerem? Fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Eles não sabiam quando, como isso ia acontecer. E eles não estavam em Jerusalém, eles voltaram para Jerusalém. Mas, eu não sei vocês, mas Jesus, o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. E Jesus falou, daqui a poucos dias. Mas há poucos dias, para o Senhor podia ser daqui a um ano, Porque o Senhor, o tempo dele é diferente. Mas eles mesmo assim, ele obedeceram. Quantos de nós o Senhor tem pedido para nós obedecermos uma ordem? E às vezes a gente fala, Deus, mas está demorando muito. Os seus dias são diferentes dos meus dias. Por que está demorando? Como que vai acontecer? Como que vai acontecer? Como que vai ser como que vai ser essa manifestação do Espírito Santo? Eu acredito na ansiedade daqueles discípulos. E eu ia estar ansiosa. E eu ia ficar pensando, como que vai ser? Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Nossa, mas a hora não passa. Mas eles só obedeceram. Eles voltaram e ficaram em Jerusalém. Em outra ocasião, em Atos 1:6, um pouquinho mais para frente, fala assim. Atos 1:6. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês saberem a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Os discípulos, eles eram, curiosos, bem curiosos. Certamente foi Pedro que fez essa pergunta, não fala, mas provavelmente foi Pedro, curioso. Querido, como é que vai ser? O que o Senhor vai fazer? Que dia que vai ser? Dá mais detalhes. Provavelmente eu ia ser dessas. Ô Jesus, espera aí, vem aqui, querido. Me fala os detalhes, como é que vai ser esse negócio aí? Entendeu? Só para eu saber como é que eu vou me preparar. Entende? Mas Jesus era muito certo, e ele era muito também engraçado. Ele falou assim, fiquem quietos, não convém para vocês saberem nada. Só obedeçam. Obedeçam o que eu estou falando. Só que tem algo interessante, porque essa palavra, quando ele fala, alguns versos antes, vai vir sobre vocês o poder do Espírito Santo, logo em seguida, no verso 6, ela está encarregada de uma ordenança também. Quando o Espírito Santo vier, vocês vão ser tomados de poder.
Mas esse poder não vai ser para vocês acharem que vocês são fortes e poderosos. Vai ser para vocês anunciarem o meu reino em todo lugar. Até os lugares mais distantes da terra. Com o meu poder, vocês vão alcançar essas pessoas. Até agora a gente falou de 3 pontos importantes. O primeiro ponto, sobre a oferta, gratidão ao Senhor. Segundo ponto, uma obediência de esperar o que o Senhor vai fazer com a gente. E o terceiro ponto, uma comissão, uma ordem. Vocês vão receber meu poder. Mas não é só para vocês, mas é para vocês serem empoderados a ir e falar o meu nome em todos os lugares. A falar o meu nome em toda Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Com o poder do Espírito Santo que vai atuar através de vocês. Jesus, ele sempre teve esse plano, que é tão lindo e poderoso sobre nós. Que, sabe, nos dá poder e ousadia e o direito de falar o nome de Jesus. O nome de Jesus, ele é poderoso demais. O nome de Jesus não pode sair em qualquer ocasião da nossa boca. O nome de Jesus, ele é um nome poderoso. É um nome acima de todo nome. E ele nos dá, sabe, ele nos faz parte disso tudo. Olha, vocês, através do poder que está em mim, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, é o próprio Jesus, é uma trindade, é uma coisa só. Ele mora dentro de nós. Uau, a gente tem um pedaço de Jesus dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. O Espírito Santo é uma pessoa que a gente pode falar o tempo todo, o dia inteiro, se a gente quiser. Ele é real. E através do poder que é derramado sobre nós podemos falar de Jesus em todo lugar. O propósito do Senhor é que possamos proclamar o seu reino e manifestar o poder do Espírito Santo em nossas vidas e na vida das pessoas que não conhecem a Ele. Mas para isso a gente precisa obedecer uma ordem. Espera, o meu Espírito vai ser derramado sobre vocês e aí vocês vão espalhar o Evangelho. Eu dei esse exemplo agora, de manhã. E é real. Eu acho que se um pastor faz isso com uma pessoa, ele é muito irresponsável, no ponto de chegar alguém aqui, super novo convertido, não conhece nada de Jesus, ele aceita o Senhor e ele está queimando aquele fogo do primeiro amor e ele quer falar de Jesus para todo mundo, e eu quero ir para a África, eu quero ir para a Ásia, eu quero ir para a casa dos... Nossa, eu quero ir para todo lugar. Pastor, me envia. E o pastor, naquela, sabe, emoção, vai. É irresponsabilidade. Vai matar o cara na primeira esquina. Precisa de um tempo de preparo. Precisa de um tempo para afinar as coisas, um tempo para consertar os pecados, um tempo para, sabe, fortalecer a fé dessa pessoa, para que ela saiba quem ela é em Deus e quem Jesus é nela. Aí, a hora que ela estiver equipada, forte, aí sim, se o chamado dela for, sabe, evangelístico, missionário, aí ela vai para esses campos. Mas a gente precisa esperar para a gente ser preparado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele quer nos preparar. Ele precisa de corações que estão dispostos a isso. Em Atos 1, 12, 15... fala assim: os discípulos voltaram para Jerusalém com a ordem do Senhor. E eles se reuniram com os demais discípulos, Maria, mãe de Jesus, os seus irmãos de Jesus e algumas mulheres, e outros 120 para orar. Vocês acham que nessa situação só tinha 120 pessoas seguindo a Jesus naquela época? Não, tinha muito mais. Aonde Jesus passava, carregava-se multidões. Mas por que só 120? Porque só 120 quiseram obedecer à ordem. Só 120 tiveram paciência de esperar o que Deus ia fazer. O que o Espírito Santo ele
quer fazer e eu desejo que Ele faça na minha vida, na sua vida, talvez não seja para todo mundo, mas para aqueles que estão dispostos a obedecer, a esperar e a orar. Eu não sei, a Bíblia não relata quantos dias antes de Pentecostes era isso tudo. Se eram uma semana, se era lá no comecinho, 2 dias, e eles ainda tinham que esperar todo esse tempo. Mas eles pararam e eles oraram. Eles oravam. Oração é conversa com o Senhor. Oração é conversar com Jesus. Você tem conversado com Jesus? Você tem orado para o Senhor? Você tem clamado ao Espírito Santo? Você tem manifestado a grandeza e a bondade e a misericórdia do Senhor para Ele? Ou você só tem procurado a Deus quando a sua conta está ficando negativa? Quando a doença está batendo? Quando está com algum problema? Ou você tem clamado Jesus, você tem procurado Jesus o tempo todo? Eles oravam, e eles oravam todos os dias. E não era assim 20 minutinhos no dia. Eu acredito que eles oravam por muito tempo. Muitas horas no dia. Sabe? Então, oferta, um dia de gratidão ao Senhor, de obediência, de oração, de espera no Senhor. Em Atos 2, 1. Depois disso daqui, quem tiver curiosidade, lê lá a continuação do capítulo. Eles falam sobre a procura de alguém para colocar no lugar de Judas. Mas não é esse momento. Em Atos 2:1 fala: quando chegou o dia de Pentecostes. Eles eram judeus, eles estavam preparando essa festa das semanas, essa festa da colheita. Aquilo que eles tinham, eles estavam preparando para levar até o templo e ofertar ao Senhor. Todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Os 120. Mais os discípulos, mais a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus e algumas mulheres. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E este barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram uma coisa parecida como chama, que se espalhavam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. É sensacional isso, sabe por quê? Porque aqueles 120... quando o Espírito Santo desceu e fez aquele tudo neles, sabe, aquele poder, nós não temos ideia de como foi aquele poder naquela sala, mas sabe o que me chama a atenção? É que o Espírito Santo tocou cada um com uma daquelas línguas, e o Espírito Santo deu a cada um poder, uma coisa personalizada para você. Sabe, o Senhor, Ele quer usar você naquilo que você tem passado. O Senhor quer dar um dom para você, diferente do seu esposo, da sua esposa, porque o Espírito Santo, Ele é personalizado. Sabe, Ele dá coisas que cada um tem de especial. Ele não deu para geral tudo igual, Ele tocou cada um, e para cada um Ele deu um poder específico. Ele tocou cada um naquela área que mais precisava aquela pessoa. Isso é fantástico, porque o Espírito Santo, sabe, Ele nos vê em cada detalhe. Eu sou diferente do Mateus é diferente de mim, eu sou diferente dos meus 2 filhos. E o Espírito Santo tem uma porção para cada um de nós. Cada um de nós, o Espírito Santo tem uma dose, uma porção de poder
para que a gente manifeste o reino dele aonde a gente for. Usando, sabe, aquilo que ele tem nos dado. Dando o chamado que ele te deu. Não fique procurando um chamado do seu irmão querer ser igual ao seu, porque é seu, o Espírito Santo te deu. É seu. Valorize o que Deus tem te dado. Para de querer ser igual ao outro, imitar o outro. O que ele nos deu é especial. E é um poder vindo dele sobre nós. E foi num dia de celebração, um dia de gratidão, de oferta ao Senhor, pela bondade e graça dele, por todo esse período de colheita. Foi no período de obediência que eles decidiram obedecer ao Senhor e ficar lá. Foi num período, sabe, de oração e perseverança que o Espírito Santo veio. Foi nesse momento. E ele veio de forma extraordinária sobre a vida deles. E eu creio que essas pessoas, esses 120, os discípulos, a mãe de Jesus, os irmãos e as mulheres, nunca mais foram os mesmos. Porque eu não sei você, mas eu nunca mais fui a mesma desde que Jesus tocou em mim. Você pode ter quantos anos você tiver de igreja, você pode falar assim, eu nasci no berço evangélico. Mas quando Jesus te encontrou, quando Jesus lançou os olhos dele de amor sobre você, sobre a sua miséria, você nunca mais foi o mesmo. Existe algo dentro do coração de cada um aqui, de cada um, que queima por Jesus. Sabe, você pode até tentar voltar para onde você estava. Você pode até tentar voltar lá para o mundo, se encaixar naquela vida. Mas existe algo dentro de você. Existe uma chama dentro do seu coração que ainda queima por Jesus. Que ainda queima pela manifestação de Jesus. Existe ainda uma canção que ecoa dentro do seu coração, aonde você for, que ainda fala, você é meu, você é meu, você é meu, você é meu. Eu te dei um poder, eu te dei o Espírito Santo, você é meu. Cadê essa chama? Aonde foi parar essa chama? Sabe aonde foi parar a vontade de nós proclamarmos a palavra de Deus em tempo e fora de tempo? Eu não sei vocês, mas quando o Senhor me deu essa palavra, eu só tinha uma palavra para o Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu caí no comodismo da igreja. Eu caí no comodismo da minha vida. Eu caí no comodismo de dar muitas desculpas da minha rotina. Ah, tenho 2 filhos, cheio de coisa para fazer. Marido, casa, estudo, igreja, cuidar de pessoas. E eu parei de falar do Senhor. Eu parei de falar do Senhor para as pessoas. Eu parei de falar do Senhor para as pessoas. Eu parei de falar para o Senhor, para aquela caixa do supermercado, que eu estou dia sim, dia não no lugar. Eu parei. Eu parei. Me perdoa, Senhor. E eu quero que você pense. Sabe? A chama que existia, que queimava dentro do seu coração, por falar de Jesus. Aonde está? Aonde está? A dor abafou? Os problemas vieram? Aonde está? Aonde está? Aonde está o nosso primeiro amor? Aonde está o nosso primeiro amor? Que o que a gente mais queria era só falar de Jesus. Nosso primeiro pensamento era Jesus, o nosso último pensamento era Jesus. Talvez hoje o seu primeiro pensamento é, a conta vai vencer amanhã. Eu não recebi a resposta que eu precisava. Aonde está a chama da igreja? Aonde está a chama do Espírito Santo, que um dia nos batizou? Aonde está?
após todo esse evento que aconteceu naquele lugar, muitas pessoas apareceram ali, os sábios religiosos, alguns falando, esses caras estão bêbados, são doidos, estão gritando. Porque, eu não sei você, mas se você já viveu uma experiência com o Espírito Santo, a única coisa que ele não é silencioso. Ele gosta de barulho. Ele gosta porque ele ama, sabe, a movimentação dos filhos de Deus. Ele gosta de, sabe, você falar em línguas. Ele gosta de você sair correndo na igreja igual um doido. Ele gosta de você começar a dar risada. Ele gosta. O Espírito Santo é alegre. O Espírito Santo é alegre, ele é feliz. E alguns chegaram e falaram assim, vocês estão bêbados 9 horas da manhã? Vocês encheram a cara a noite inteira? E Pedro, como um bom Pedro, né, chega lá em Atos 2,16 e fala o seguinte. Atos 2,16. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz o Senhor. Derramarei o meu espírito sobre as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias, eles também anunciarão a minha mensagem. É isso que eu vou fazer no quê? Em qual dias? Nos últimos. Em que dias que nós estamos? Nos últimos dias nós estamos. Eu não sei você, se não crê que Jesus está voltando, mas Ele está à porta. Ele está à porta esperando só uma ordem de Deus assim, ó, vai. Vai. E faça o que você tem que fazer. Nós estamos nos últimos dias. Cara, nós estamos nos últimos dias. As coisas estão ficando muito doidas nesse mundo. E o Senhor, Ele deseja derramar o Espírito Santo dele sobre nós. Mas Ele precisa de uma igreja, de uma noiva que esteja disposta a obedecer e que anseie por esse Espírito Santo. Ele anseia por os 120, de novo, dispostos a obedecer, a orar, a pagar um preço de uma vida diante do Senhor, para que Ele derrame o Espírito Santo dele de novo. E Ele vai derramar, sabe em quem? Nos filhos, e nos nossos filhos e nas nossas filhas. Isso Ele falou para Joel. Eu vou derramar sobre as crianças. Eu vou derramar sobre os filhos de vocês. Cara, eu quero que o Espírito Santo pegue o Arthur e o Daniel. E eles sejam crianças, sabe, diante de Deus. Que o Arthur não aceite qualquer coisa, que o Daniel não aceite qualquer coisa, mas eles saibam quem eles são em Deus. E eles possam colocar as mãos nos amiguinhos da escola e orar por salvação e proclamar a palavra de Deus. Porque é isso que a Bíblia fala, os seus filhos e as suas filhas anunciarão a minha mensagem. Não fica só na gente, entende o poder do Espírito Santo? Mas é para anunciar a palavra de Deus, esse é o propósito. Para anunciar o reino do Senhor até que Ele venha. E os moços terão visões. Se você acha que você é jovem, eu sou jovem. Eu quero ter visões dos céus. Eu quero ter visão do Senhor liberada sobre mim. Eu quero. E foi muito doido, porque eu pedi isso para o Senhor. Antes de eu pregar para vocês, o Senhor prega para mim isso daqui. E eu falei, Deus, abre os meus olhos de novo. Me faça enxergar coisas de novo. Quanto tempo eu não tenho uma visão? E a gente precisa tomar cuidado com o que a gente pede para o Senhor. Mas a gente precisa ter ousadia de pedir. E eu não lembro agora que dia foi da semana. Já era noite.
pus o Daniel para dormir, Matheus estava dormindo, Arthur estava dormindo. Eu estava terminando de arrumar as coisas e deitei. Eu fechei meus olhos e eu vi a cena do inferno. Mas não a cena do inferno, assim, como a gente, sabe, imagina, tudo vermelho, queimando fogo, o capitão lá com chifre, com os tridentes. Não. Eu via um homem, não era um homem, na verdade, era um formato de um corpo humano, meio azul, translúcido, parecia uma gelatina gigante. Translúcido, eu conseguia ver do outro lado. Assim, mas não tinha rosto, não tinha cabelo, não tinha nada, era só o contorno do corpo. Eu não conseguia ver o rosto dos demônios, mas eu sabia que era um demônio, porque apunhalava aquela pessoa. Apunhalava. E tinha muito sofrimento naquele lugar. Muito sofrimento. Era um lugar pequeno, assim, não conseguia ver nada, mas eu via isso. E eu falei, Senhor, 11 horas da noite, essa visão não é muito boa, não, estou querendo dormir. Eu fechei meus olhos de novo e eu vi a mesma imagem. Eu pedi misericórdia para o Senhor por aquela alma. Eu não sei quem é. Não sei nem se é uma alma. Ou se o Senhor só me deu uma... E eu falei, Senhor, não quero dormir com essa imagem na cabeça. Eu não quero dormir com essa imagem na cabeça. E eu fechei meus olhos novamente. E eu creio que eu vi um pedaço do céu. E eu vi um lugar meio alaranjado, final de tarde, aquele pôr do sol. E eu vi um paredão gigante, mas gigante. Assim, não tinha fim o negócio, não dava para ver. Aquele lugar eu via fim. E eu vi como se fosse uma cachoeira gigante, assim, ó, um paredão gigante de cachoeira. Eu falei, uau, coisa linda. Só que em cima tinha um monte de telhadinho. Eu até pensei, nossa, parece aqueles telhadinhos da casa CDHU. Que é um do lado do outro. O pessoal de manhã falou, cara, você está parecendo o céu com a CDHU? Não, mas os telhadinhos eram um coladinho do lado do outro. E eu falei, amém, Jesus. É essa visão que eu quero dormir. Porque o Senhor falou, eu estou indo, eu estou preparando uma morada para cada um de nós. Sabe, aquela casinha era uma das minhas casinhas. Era uma das suas casinhas. Era uma das casinhas daquele que a gente vai começar a falar de Jesus. Porque eram muitas casinhas, eram muitos telhadinhos. E era lindo o lugar. Não vi trono, não vi nada, mas eu só vi esse paredão de cachoeira gigante e os telhadinhos em cima. E eu falei, essa visão eu quero para mim. Nossa, se eu fosse desenhista, se eu soubesse desenhar, eu queria replicar essa visão em algum lugar. Porque era muito lindo. Então se prepara, peça ao Senhor. Me dê visões de novo, Deus. Me faça ver de novo aquilo que o Senhor quer me mostrar. Me mostre o reino dos céus. E a Bíblia fala que os velhos sonharão. Se você considera velho, peça ao Senhor sonhos. Volte a sonhar. Sonhar os sonhos de Deus. Sonhar aquilo que Deus tem, sabe, desenhado e planejado para esse mundo. Não para nós, mas volte a sonhar os sonhos. Quanto tempo nós não acordamos de madrugada e clamamos pelo Espírito Santo? Às vezes a gente fazia isso quando a gente era jovem convertido. Sabe, novinho, convertido, acordava de noite. O Espírito Santo quer falar comigo. Vamos lá. Não, vamos voltar a ter de novo essa chama pelo Senhor. Vamos voltar a clamar. E ele fala, sim, eu derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Vocês entendem que tudo isso daqui é para anunciar a palavra de Deus? Não é para nós. Não é para a gente engrandecer com o nosso poder, porque agora eu estou cheio do poder do Espírito Santo, eu vou operar milagres e eu sou o cara. Meu filho, não faça isso nunca, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha piedade e misericórdia daqueles que usam o nome do Senhor em vão para proclamar o seu próprio ego e falar, eu tenho poder. Nós não temos poder para nada. Quem nos dá esse poder é o Espírito Santo. É através do nome de Jesus que os milagres acontecem. Não é através do nosso nome, ou da nossa eloquência, ou do nosso jeito.
Não, é através do nome de Jesus. Nos últimos dias, é isso que o Senhor vai fazer. E eu creio que vai ter mais um avivamento do Espírito Santo. E eu quero fazer parte disso. Eu quero, sabe, assim como aquele 120, experimentar de uma forma poderosa a descida do Espírito Santo. E não só receber, sabe, esse poder do Espírito Santo, mas proclamar a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo. Para todas as criaturas, para todos os lugares. Nós precisamos ter isso na nossa mente. Como Jesus nos resgatou, Ele também quer resgatar os outros. Ele também quer resgatar aquela pessoa que você não dá nada para ela. Ele quer resgatar as pessoas que talvez você mais odeie. Ele quer para Ele. É para Ele. Em Atos 2:38, Pedro diz assim. 2:38. Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe. Isso é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e muitas outras explicações. Procurou convencê-los dizendo: saiam do meio dessa gente má e salva-se. Muitos creram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naqueles dias, 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores, sabe aqueles 120? E todos continuaram firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão junto e fazendo orações. A nossa oração precisa ser também: Deus, quando eu for falar do seu amor para as pessoas, eu for proclamar a sua mensagem, que é: o Senhor veio, o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou e o Senhor virá. Que essas pessoas sejam convencidas pelo Espírito Santo de Deus e não pelas minhas palavras. Porque quem convence é o Espírito Santo. Mas a nossa oração precisa ter também que eles continuem firmes, seguindo os ensinamentos de Jesus. Que não seja só um momento de emoção aceitar Jesus. Sabe, às vezes eu vejo em alguns lugares: quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, Deus abençoe. Não é uma bênção, é uma oração. É uma oração que é confessada com a boca. Não é uma bênção. Bênção a gente dá no final do culto. Bênção a gente fala: Deus te abençoe. Mas a oração de confissão ao Senhor é feita da boca da pessoa. Eu aceito o Senhor como meu suficiente Salvador. Essa é a oração. Mas que as pessoas permaneçam. Sabe, que aquelas pessoas que a gente tem em mente, a gente tem orado tanto: Deus, salva aquela pessoa. Salva minha irmã, salva meu irmão, salva minha mãe, salva meu pai, sabe, meu tio, minha prima, meu amigo do trabalho, quem quer que seja. Salva, Senhor, mas que eles permaneçam firmes no Senhor. Que eles também possam fazer mais discípulos, que eles possam proclamar mais a sua palavra. Mateus 24:14 fala assim: e a boa notícia sobre o reino dos céus será anunciada ao mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. A boa notícia do reino, ela será anunciada para o mundo inteiro. Para toda a humanidade, o Senhor vai alcançar o mundo. O Senhor vai alcançar aqueles lugares mais distantes que a gente nem ouviu falar. Nós temos um globo terrestre em casa e tem muitos lugares lá que eu nem sei. Eu nem sei pronunciar o nome desses países, desses estados. Mas é ali o Senhor também vai alcançar. Os lugares mais distantes da terra, a palavra de Jesus vai chegar. Mas para isso ele precisa do quê? De pessoas. Ele precisa de outros discípulos. Ele precisa da igreja de Jesus.
Ele precisa da igreja. Ele precisa de nós. Ele quer nos usar. E o Senhor também, através do poder do Espírito Santo, vai voltar a fazer os milagres. Hebreus 13:8 fala assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Jesus que curava os leprosos, que curava os caras que só falava assim, pega sua maca e anda. É o mesmo Jesus de hoje, é o mesmo Jesus que a gente serve. É o mesmo Jesus que pode te dar um filho, é o mesmo Jesus que pode curar a sua doença incurável, é o mesmo Jesus que pode fazer alguém andar, é o mesmo Jesus que pode fazer aquela situação impossível acontecer. É o mesmo Jesus, nada mudou, ele continua sendo imutável. Não é nada muda Jesus, nada muda Deus. Talvez a nossa fé mudou. Talvez a nossa fé mudou. Mas Ele não. Mas Ele quer hoje, sabe, nos reavivar de novo. Ele quer hoje fazer a gente crer que através do poder do nome de Jesus, nós possamos impor as mãos sobre alguém e falar, seja curado em um nome de Jesus, e essa pessoa sair curada. O Senhor quer que, em vez da gente oferecer um dipirona, a gente fale, posso orar por você? E crer de todo o coração que Jesus vai curar aquela pessoa. Existem curas que não são instantâneas, existem curas que são processos, mas nós precisamos proclamar a cura de Jesus. Nós precisamos crer nos milagres de Jesus. Eles ainda existem, eles ainda estão aqui. E Jesus quer fazer os milagres. O próprio Jesus falou, vocês farão coisas maiores que eu fiz. Em Hebreus 12:4 fala assim, ao mesmo tempo, por meio dos sinais de poderes e maravilhas e de muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles e, de acordo com a vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. O Senhor ainda quer realizar os sinais, os poderes, os milagres. E nos dá os dons do Espírito Santo. Sabe? O Espírito Santo, Ele quer, sabe? Fazer de novo. Ele quer que nós sejamos os 120, dispostos a obedecer. Dispostos a orar. Dispostos a sacrificar o que nós temos. A oferta aqui, sabe, não é a oferta de dinheiro somente. Já passou a hora da oferta. Mas é a oferta do seu coração. O que tem roubado o lugar de Jesus na sua vida? O que tem roubado o lugar de Jesus na sua vida? É o seu trabalho? É o Instagram? É a Netflix? É o quê? É o jogo de futebol? É os podcasts? É o quê que tem roubado o lugar de Jesus? Jesus, Ele precisa ser o primeiro. É as primícias. É as primeiras horas. É as melhores coisas. São para o Senhor. É a obediência. O que o Senhor tem pedido para você há muito tempo e você não tem obedecido? O que o Senhor tem chamado às vezes você para orar e você fala, Senhor, daqui a pouco eu oro, eu estou cheio de coisa para fazer. Se nós queremos o mover do Espírito Santo, se nós como igreja do Senhor estamos ansiando pela manifestação do poder do Espírito Santo, nós precisamos sair desse lugar de comodismo. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos pedir para o Senhor, fere o meu coração, marca de novo o meu coração pelo Senhor. Jeremias 20, no versículo 9, Jeremias era conhecido como profeta chorão. Ele era conhecido como aquele cara que ficou lamentando as dores dele. Mas numa das lamentações dele, ele fala algo muito poderoso. E ele fala assim, mas quando penso, vou esquecer o Senhor, não falarei mais do seu nome.
Então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la. Eu não posso mais aguentar. Quando eu acho, Senhor, que os meus problemas estão demais, ainda existe algo dentro do seu coração que queima pelo Senhor. Ainda existe uma chama, uma fagulha de uma chama ainda dentro do seu coração, porque você foi marcado pelo sangue de Jesus, Ele te escolheu, cada um de nós temos uma marca do Senhor, e ainda algo queima dentro do seu coração, algo ainda queima dentro de você, algo ainda queima dentro de você pelo Senhor. Eu sei que queima, porque no meu queima. E quantas vezes eu falei, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais, chega, deu. Mas existia algo ainda que me fazia voltar. Eu sou do Senhor, e o Senhor é meu. Eu tenho a marca do Espírito Santo em mim, e eu não posso somente abafar isso. Queria que apagassem as luzes, e eu queria que você refletisse, e que você fosse ousado. Nenhum pastor vai orar por você hoje. Ninguém. E eu convido os pastores também, sejam ousados, levantem e clamem ao Senhor. Porque quem vai nos manifestar esse poder é o Espírito Santo. Não é através das nossas mãos, da nossa oração, mas o Espírito Santo está aqui e Ele quer te tocar. Ele só precisa de um coração disposto a obedecer e a se colocar, sabe, à disposição dele e falar assim, me toca mais uma vez. Me toca mais uma vez, fere o meu coração, Jesus. Faça eu amar o Senhor acima de todas as coisas. Me faça amar o Senhor ao ponto de, sabe, nada mais me importa, tudo é seu. Eu preciso do Senhor. Eu quero de novo acender essa chama, essa fome e sede pelo Senhor. Que não contenha só em mim os milagres que o Senhor tem feito, mas que eu proclame a sua palavra. Que eu fale do Senhor em tempo e fora de tempo, para os lugares mais distantes da terra. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Seja ousado, o Senhor, Ele precisa ver a sua ousadia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos, Espírito Santo, ache em nós esse 120. Ache em nós, Senhor, de novo a sua igreja disposta a preparar as veredas do Senhor, a preparar as veredas para a volta de Jesus. Encontre em nós, Senhor, corações dispostos a obedecer o que o Senhor tem nos pedido, a queimar pelo Senhor, a querer o Senhor acima de todas as coisas, de todos os interesses, de todo, Senhor, cargo, de toda posição. Usa-nos, Senhor, encontre em nós, Senhor, esse coração disposto. Derrama, Senhor, aviva-nos mais uma vez, Espírito Santo. Aviva a sua igreja mais uma vez, Espírito Santo, em o nome de Jesus.